Bem-vindos ao PodTech Brasil! Parabéns, você passou pelo tópico de segurança. Agora vamos falar sobre a infraestrutura global da AWS, explicando como uma vasta rede de regiões, zonas de disponibilidade e locais de borda permite a criação de aplicações rápidas e resilientes. Vamos lá! Quando a gente fala a nuvem, o que vem na cabeça? Para a maioria das pessoas, é uma coisa meio etérea, sabe? Um lugar invisível onde os nossos arquivos, nossas fotos, simplesmente existem. Uma metáfora. Exato. Mas a verdade é que a nuvem tem um endereço físico. Vários, na verdade. É uma das obras de infraestrutura mais complexas que a humanidade já construiu. Sem dúvida. Hoje, a gente vai abrir o capô da internet e dar uma olhada no motor, a infraestrutura global da AWS. As fontes que temos são trechos de um texto técnico que detalha como tudo isso funciona. Certo. E a nossa missão aqui é desvendar as camadas dessa rede, desde os prédios que consomem a energia de uma cidade pequena até os serviços que fazem um vídeo carregar na hora do outro lado do mundo. Entender essa estrutura é, fundamental porque é ela que permite os 3 pilares de qualquer aplicação global hoje em dia. E quais seriam? Primeiro, baixa latência, ou seja, a rapidez da resposta para o usuário. Segundo, resiliência, que é a capacidade de sobreviver a desastres. E terceiro, claro, a segurança contra ataques. Faz todo sentido. A forma como essas camadas são montadas é o que faz a promessa da nuvem ser real, então. É exatamente isso. Ok, vamos analisar isso então. Para começar, vamos para o nível mais básico, o átomo da nuvem, o data center. Eu imagino logo uma cena de filme, sabe? Um prédio sem janelas, corredores com fileiras e mais fileiras de racks. Luzes piscando? Isso. E aquele zumbido constante dos ventiladores. A imagem é essa mesmo. E por baixo e por cima de tudo, uma teia de cabos de energia e fibra ótica. A energia é a alma do negócio. E se a energia da rua cai? Aí entram os UPS, os sistemas de energia ininterrupta. São baterias gigantes que seguram a onda por uns minutos. Tempo suficiente para quê? Para acionar os geradores a diesel, que são do tamanho de locomotivas. E com tanto servidor gerando calor, o controle de temperatura é uma operação massiva. E a segurança física? Imagino que seja rigorosa. Beira a paranoia. Cercas, segurança 24 horas por dia, múltiplas camadas de autenticação biométrica. É mais fácil entrar numa base militar do que num data center da AWS. Nossa, e qual é a escala disso tudo? Quantos prédios desses existem por aí? Os números são, impressionantes. As fontes que a gente viu apontam para mais de 5.300 data centers só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos? Só nos Estados Unidos. No mundo todo, são quase 12 mil. E construir um não sai barato. Nos Estados Unidos, o custo fica entre 7 e 12 milhões de dólares por megawatt de capacidade. Uau! E na Europa é mais caro, né? Um pouco mais, por causa das regulamentações que são mais rígidas. Mas o custo de construir é só o começo. O que devora o orçamento mesmo é a conta de luz. Que pode chegar a quanto? De 30% a 60% dos custos operacionais. 60%, é insano. Então a escolha do local de um data center é quase uma decisão de infraestrutura energética. Exatamente. O texto cita o exemplo da Apple, que construiu uma instalação na Dinamarca. Por que lá? Não pela localização em si, mas para se conectar direto na rede de energia hidrelétrica barata da Noruega. A localização é ditada pelo preço do megawatt. E essa demanda por energia parece que está numa espiral. As fontes mencionam os projetos gigantescos, como um da Meta, na Louisiana. Ah, sim. O de 370 mil metros quadrados. É o tamanho de um bairro. E isso é só a ponta do iceberg, né? Com certeza. As previsões são um pouco alarmantes. Até 2030, a estimativa é que os data centers consumam até 9% de toda a eletricidade gerada nos Estados Unidos. 9%? É o dobro do consumo atual. Exato. E a rede elétrica, não só americana, simplesmente não foi projetada para essa carga. A gente está chegando num ponto de ruptura. E qual seria a solução? Porque as fontes renováveis, tipo solar e eólica, têm aquele problema da intermitência, né? O sol não brilha de noite. Precisamente. E é por isso que a gente está vendo um movimento que, até uns anos atrás seria impensável. Qual? As gigantes da tecnologia estão abraçando a energia nuclear. Peraí, nuclear? Sério?
Muito sério. A Amazon comprou um data center de 960 megawatts, que é literalmente vizinho, e é alimentado pela usina nuclear de Susquehanna. O Google está investindo em parcerias para desenvolver pequenos reatores modulares. Uau! Isso é uma mudança de paradigma total. Mas também abre uma caixa de Pandora, né? Com certeza. Energia nuclear é estável, é livre de carbono, mas o risco de acidentes, por menor que seja, tem consequências. Catastróficas. E construir novas usinas é um processo de décadas e caríssimo. É um dilema complexo. De um lado, a necessidade insaciável por energia. Do outro, os riscos e o custo político e financeiro da energia nuclear. Não tem resposta fácil. Ok. Então temos essas fortalezas de dados super seguras e famintas por energia. Mas uma fortaleza sozinha não faz um império global. Como a AWS conecta tudo isso? Essa pergunta é a chave de todo o design da AWS. A resposta é resiliência através do isolamento. Eles organizam tudo em regiões. Regiões seriam áreas geográficas, tipo o leste dos Estados Unidos, Europa. Isso! E o ponto crucial é que cada região é completamente isolada das outras. Não compartilham energia nem rede. Se um furacão apaga a região da Virgínia, a de Ohio ou a de São Paulo continuam operando como se nada tivesse acontecido. Entendi. É a ideia de não colocar todos os ovos na mesma cesta, mas e dentro de uma mesma região. Como funciona? Aí entra o segundo conceito, as zonas de disponibilidade, ou AZs. Dentro de cada região, existem pelo menos 3 AZs. E o que é uma Z na prática? Pense numa Z como um ou mais data centers, mas o importante é que elas são fisicamente separadas por quilômetros, em prédios diferentes, com energia e internet independentes. Ah, tá. Longe o suficiente para não serem afetadas pelo mesmo desastre local, tipo um incêndio. Exatamente. Mas perto o suficiente para serem conectadas por fibra ótica privada de altíssima velocidade. Se uma Z inteira falhar, as outras 2 na mesma região assumem a carga sem que o usuário final nem perceba. E a escala disso hoje? Hoje são 39 regiões e 123 zonas de disponibilidade, e com planos de expansão para Nova Zelândia, Arábia Saudita, Chile. E tem também as regiões especiais, né? A tal da AWS GovCloud nos Estados Unidos. O que ela tem de diferente? A GovCloud é uma fortaleza dentro da fortaleza. É uma região isolada, operada exclusivamente por cidadãos americanos em solo americano para atender às exigências de segurança do governo dos Estados Unidos. Certo. Com tantas opções, escolher a região certa parece uma decisão estratégica enorme. As fontes listam 4 fatores: conformidade, proximidade e o que mais me chamou a atenção: custo. O exemplo diz que rodar algo em São Paulo pode custar de 50% a 70% a mais do que na Virgínia do Norte. Por que essa diferença brutal? É uma combinação de fatores. Custos de importação de hardware, tarifas de energia, impostos. A Virgínia do Norte virou o maior hub do mundo em parte por ter terreno e energia baratos. E São Paulo? São Paulo tem uma estrutura de custos e impostos muito mais complexa. Por isso, muitas empresas brasileiras, se a lei permitir, rodam o principal nos Estados Unidos e mantêm só uma presença menor aqui para reduzir a latência. É um cálculo puramente econômico, então. Totalmente. Faz sentido. Mas a infraestrutura não para nas regiões e AZs, né? Existe outra camada ainda mais perto do usuário? Sim, a chamada borda da rede. Se as regiões são as metrópoles da nuvem, os pontos de presença, ou POPs, são as cidades menores, os postos avançados. E são quantos desses? Mais de 600 locais em mais de 90 cidades pelo globo. A função deles não é rodar sua aplicação inteira, mas acelerar a entrega de conteúdo e ser a primeira linha de defesa. E como isso funciona na prática? Digamos que eu tô aqui em Lisboa e quero ver um vídeo que está hospedado na AWS lá na Virgínia. Certo. O meu pedido não vai até os Estados Unidos e volta, imagino? Não vai. É aí que entra o Amazon CloudFront. O vídeo que você quer ver é copiado da origem, nos Estados Unidos, e armazenado em cache no POP mais perto de você, talvez em Lisboa mesmo ou em Madrid. Ah, então quando eu clico no play, o vídeo vem desse lugar mais próximo. A poucos milissegundos de distância. E o sistema de cache inteligente funciona em camadas. Se Lisboa não tem, busca num cache regional maior, tipo em Paris, antes de ir para a origem.
Entendi. E outros serviços usam essa rede de borda, como o Route 53, que é o DNS, e o AWS Global Accelerator? Esse me pareceu bem interessante. É sim. Ele roteia o tráfego pela rede privada da AWS em vez da internet pública. Peraí, isso me leva a uma pergunta. A gente está caminhando para uma internet de duas velocidades? Uma via expressa para quem paga e a internet normal mais lenta para o resto? Essa é uma excelente pergunta. De certa forma, a resposta é sim. A internet pública é um sistema de melhor esforço. Seu pacote de dados pode dar várias voltas. Entrar em congestionamentos. Exato. O que o Global Accelerator faz é deixar seu tráfego entrar na rede privada da AWS no ponto mais próximo. E lá dentro, ele viaja por uma espinha dorsal de fibra controlada pela Amazon. É como pegar uma rodovia privada para evitar o trânsito. A implicação disso é que os grandes provedores de nuvem estão criando suas próprias internets paralelas de alta performance. E isso pode sim acentuar a diferença de qualidade entre os serviços, sem dúvida. E essa borda também serve como um escudo, né? Com o AWS Shield. Sim, é a primeira linha de defesa contra ataques de negação de serviço, os DDoS. Aqueles que tentam sobrecarregar uma aplicação com tráfego falso. Isso. O Shield opera na borda, bloqueando esse tráfego malicioso antes mesmo de ele chegar perto da sua aplicação. Todos os clientes têm uma proteção padrão gratuita. E tem uma paga mais forte. A versão avançada, que usa aprendizado de máquina e tem uma equipe de resposta a incidentes para mitigar ataques muito mais sofisticados. Ok, a imagem está ficando clara. Temos o núcleo, com as regiões, e a casca externa, com a borda. Mas as fontes falam em estender a nuvem ainda mais, até para dentro do data center do cliente, com algo chamado AWS Outposts. Mas isso não vai contra a própria ideia de nuvem? O atrativo não era justamente se livrar do hardware? Parece um passo para trás. É uma contradição aparente, mas que resolve problemas muito específicos. Pense numa fábrica com robôs ou um hospital com equipamentos de imagem. Aplicações que precisam de respostas instantâneas. Em microsegundos. Enviar dados para a região mais próxima pode levar tempo demais. O Outposts resolve isso. A AWS entrega um rack de servidores, o mesmo hardware que eles usam, e instala no seu data center. Mas eu gerencio como se estivesse na nuvem. Exatamente. Você usa as mesmas ferramentas, as mesmas APIs, mas o processamento acontece localmente. Você ganha a latência ultra baixa, mas se livra da complexidade de gerenciar o hardware. Não é um passo para trás. É levar o modelo operacional da nuvem para o hardware local. Entendi. É a conveniência da nuvem com a física do seu lado. E tem outras variações disso, tipo zonas locais e zonas waveland. São conceitos parecidos. As zonas locais são uma extensão menor de uma região em grandes centros urbanos para jogos online, por exemplo. Já as zonas waveland são ainda mais específicas. Para 5G, né? Isso. É a infraestrutura da AWS dentro dos data centers 5G das operadoras. É para a próxima geração de aplicações móveis, carros conectados, realidade aumentada, onde a latência tem que ser quase zero. Uau! Então, depois de explorar toda essa infraestrutura, do data center nuclear até o servidor numa antena 5G, a pergunta final é: como uma pessoa, uma equipe, gerencia tudo isso? Como se pilota um monstro desses? Existem basicamente 3 níveis de interação. Para iniciantes ou por uma tarefa rápida, tem o console de gerenciamento da AWS. É uma interface web baseada em cliques. Funciona, mas não escala. Exato. É manual, propenso a erros. O segundo nível é para desenvolvedores. A linha de comando, a CLI e os SDKs, que permitem controlar a AWS por código. Mais poderoso. Bem mais. Mas para ambientes de produção, onde a estabilidade é rei, a abordagem é outra. É aí que entra a infraestrutura como código. O que isso significa na prática? Significa uma mudança filosófica. É a diferença entre criar servidores mascotes e servidores gado. Pets versus cattle. Adorei a analogia. No modelo antigo, tínhamos servidores que eram como pets. Cada um tinha um nome, era configurado à mão, e se ficasse doente, a gente tentava consertar.
O famoso, mas na minha máquina funciona. Exatamente. A infraestrutura como código, com ferramentas como CloudFormation ou Terraform, nos leva para o modelo gado. Você não define um servidor, você define num arquivo de código as características de um rebanho. E se um servidor falhar? Você não conserta, você o abate e o sistema cria um novo, idêntico, a partir da mesma receita de código. A infraestrutura se torna descartável, replicável e consistente. Tudo é definido em código, que pode ser versionado, testado e auditado. Isso muda tudo. A decisão, então, é sobre qual filosofia adotar. Manual para explorar, automação para produzir. Exato. É o equilíbrio entre a agilidade para tarefas pontuais e a robustez necessária para operações críticas em escala global. Que jornada, hein? Começamos com os cabos e geradores de um data center e terminamos numa discussão filosófica sobre pets versus gado. Pois é. Viajamos por essa rede global de regiões, zonas e pontos de borda. É definitivamente muito mais concreto do que a palavra nuvem faz a gente acreditar. E essa é a principal conclusão. A arquitetura em camadas da AWS é um projeto deliberado focado em resiliência, desempenho e escala. É um equilíbrio cuidadoso entre a centralização de poder computacional massivo e a distribuição de serviços na borda. O mais perto possível do usuário. É essa dualidade que permite que ela atenda desde um blog pessoal até uma aplicação financeira que move trilhões de dólares. Para fechar, uma reflexão. Vimos que a demanda crescente por dados e IA está empurrando os gigantes da tecnologia para a energia nuclear. Quais outras mudanças sociais ou de infraestrutura, talvez hoje imprevistas, poderão ser impulsionadas pela expansão implacável da nuvem na próxima década? Você acabou de ouvir mais um episódio do PodTech Brasil. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever e deixar o seu like. Essa é a nossa única moeda de troca. Até a próxima!